Perdemos o livro no templo quando sufocamos o culto com 1000 apresentações e roubamos o tempo da exposição bíblica. No meio de tantos que sobem ao púlpito apenas para manter suas agendas cheias, uma missionária ousou fazer o que poucos têm coragem: pregar a verdade, doa a quem doer. Perdemos o livro no templo quando preferimos um pregador famoso do que um pregador bíblico. Enquanto muitos fazem média nos gideões missionários para garantir convites futuros, Helena Raquel surpreendeu o Brasil inteiro com uma mensagem forte, ousada e bíblica. Perdemos o livro no templo quando falamos mais do tema dinheiro do que doutrinas fundamentais. Será que ela vai voltar no próximo ano? E não foi só ela. Ah, Jesus me cobre! Como se vende aquilo que não é meu? Só tem falso, porque tem púlpito que sustenta. só tem falso, porque tem pastor e igreja que banca. Mais vale pão e água na caverna no deserto do que contaminado comendo comida na mesa de Jezabel. Por que será que quem fala a verdade acaba sendo esquecido? O que está por trás da vitrine dos grandes congressos evangélicos? Assista, reflita e prepare-se para verdades que poucos têm coragem de dizer. Tenha coragem de voltar a pregar sem a preocupação com aqueles que vão dizimar ou não. Tenha coragem de voltar a pregar. Eu tenho uma palavra para entregar no último culto do 40º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. E eu vou entregar. Estamos perdendo a Bíblia dentro do templo, mas o Espírito da profecia de Cristo me diz esta noite: vocês vão achá-la outra vez. Safã havia ido ao templo para cuidar de uma demanda administrativa. Eu vou dizer de novo, Safã havia ido ao templo para cuidar de uma demanda administrativa. Mas ao chegar, ele encontra o sacerdote Ilquias, aquele que deve cuidar das demandas espirituais. Pastores cuidam das demandas espirituais. Administradores cuidam das demandas administrativas. Quando o administrador chegou no templo para conversar com o pastor olhou para ele e disse: rapaz, eu não sou capaz de presumir quantas vezes o administrador encontrou o sacerdote antes do sacerdote encontrar o livro. Quando o sacerdote encontra o administrador sem ter encontrado o livro, o sacerdote é mais um administrador como o administrador é. Mas quando o sacerdote encontra o livro, o sacerdote deixa de ser só mais um administrador e passa a conversar com o administrador como alguém que tem o livro. O trabalho do administrador foi imprescindível para que o livro fosse encontrado. Pois foi quando o dinheiro estava sendo conferido, retirado do templo para ser distribuído entre os que fariam a obra, que o livro foi achado. Eu vou entregar esta palavra e eu quero que você receba. Quando o dinheiro fica espalhado sobre a mesa do sacerdote, o livro de Deus fica encoberto. Mas quando o dinheiro vai para a mão dos que foram chamados para realizar a reforma, o sacerdote redescobre o livro. Que Deus coloque o dinheiro da igreja na mão de quem vai fazer a obra, para que o sacerdote redescubra o livro. Só que existe uma questão importante, e eu preciso falar. Muitos de nós acreditamos que só quando há muito dinheiro que o livro se perde. Não. Moedas também podem tapar o livro. Nós vamos falar isso como pastores de uma pequena igreja que já foi muito menor do que é hoje. Na angústia de querer construir e não poder, de querer fazer e não ter, o sacerdote é tentado a
esquecer o livro de Deus. Eu nem sei o tamanho da tua luta, pastor. Eu nem sei o tamanho da tua luta. Você que paga aluguel no templo todo dia 10. Eu não sei o tamanho da luta. Você que tem uma folha de pagamento todo dia 5. Eu não sei o tamanho da luta. Você que olha para a necessidade dos missionários que você enviou. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para te entregar. Seja corajoso. Entregue o livro caixa ao administrador. E pegue de novo o livro da lei. Tenha coragem. Tenha coragem de voltar a pregar sem a preocupação com aqueles que vão dizimar ou não. Tenha coragem de voltar a pregar sem a pressão se vai entrar ou não. Tenha coragem de voltar a pregar sem o medo se vai sobrar ou não. Quando as moedas vão para a mão dos trabalhadores e o livro vem para a mão do sacerdote, o avivamento começa. Quem está comigo, diga aleluia. Me dê um pouquinho mais de som aqui, meu irmão. Se você pode segurar na mão de uma pessoa, faça isso. Se não pode, deixa para lá. Mas se você puder, diga à pessoa que está do seu lado: o livro caixa pode desesperar você, mas o livro de Deus vai te mostrar milagres. Eu vim declarar uma palavra de provisão para ministérios que estão em choro. Eu vim declarar uma palavra de provisão para quem está dizendo: Deus, tu me iludiu. Como eu vou fazer agora? Muitos de nós acreditamos que pouco dinheiro favorece. Outros acreditam que muito dinheiro favorece. Mas o que eu vim lhe dizer esta noite é que o livro caixa é um detalhe, quando o livro dos milagres está na mão da igreja. Safã, tu não sabes o que aconteceu. Muito obrigado, irmão do som, ficou ótimo. Safã, tu não sabes o que aconteceu. Começamos a dividir aqui a oferta missionária, o valor da assistência social, o pagamento dos trabalhadores, o dinheiro do pintor. E do nada, Safã, quando começamos a dividir sem a preocupação, achamos o livro da lei. Safã diz: eu tenho que contar isso para o rei. Safã vai até o rei Josias. Rei, acharam o livro no templo. No 3 você vai gritar bem alto isso comigo. Podemos? Acharam um livro no templo? Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gente, olha para mim. Mas como perde o livro no culto? Como perde a Bíblia na igreja? Como o pregador perde a Bíblia? Como o pastor perde a Bíblia? Como o crente perde a Bíblia? Como a igreja perde a Bíblia? Posso responder? Perdemos o livro no templo quando sufocamos o culto com 1000 apresentações e roubamos o tempo da exposição bíblica. Perdemos o livro no templo quando preferimos um pregador famoso do que um pregador bíblico. Perdemos o livro no templo quando falamos mais do tema dinheiro do que doutrinas fundamentais.
Perdemos o livro no templo quando abrimos mãos das escolas bíblicas, escolas de obreiros, simpósios, e migramos para encontros almáticos, cheios de chororô infundados, com gente miando no chão feito bebê e gato. Perdemos a Bíblia no templo quando investimos na estética e não no aperfeiçoamento. Perdemos a Bíblia no templo quando gastamos para mostrar uma conferência cheia de pirotecnia, mas não mantemos um jovem obreiro em um seminário teológico. Aí perdemos a Bíblia no templo. No 40º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, eu quero pedir perdão aos mestres da igreja brasileira que não valorizamos, aos mestres que não ofertamos, aos mestres que não amamos, em detrimento a pregadores famosos e midiáticos que têm grandes cifras ou grandes números de seguidores. Eu não estou falando isso aqui porque esteja com dor de cotovelos. Eu estou dizendo isso aqui com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu faço questão de pontuar isso para que você entenda que eu não vim aqui dizer que fama é pecado. Eu vim dizer aqui que se um mestre bíblico perde por causa de número de seguidores, é a igreja que está perdendo. Famosos fazem copia e cola e vendem milhões de livros. Mestres bíblicos se debruçam noites e madrugadas e nós achamos caro investir R$79. Pregadores famosos e reconhecidos recebem ofertas grandes e generosas como eu recebo. Enquanto alguns mestres nós perguntamos: você precisa de alguma coisa para chegar lá? Desanimamos mestres que voltaram para os balcões, foram trabalhar em açougues de novo. Desanimamos mestres que desistiram dos seminários para alimentar seus filhos e famílias. Nós matamos os mestres quando só valorizamos os movimentos passageiros e instantâneos em detrimento à palavra pregada no poder do Espírito Santo. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Milhões de cristãos estão sendo enganados sem perceber. Falsos mestres estão distorcendo a palavra de Deus, manipulando fiéis e pregando um evangelho que Deus nunca ensinou. E a grande pergunta é: será que você também está caindo nesse engano? Se você não consegue identificar um falso profeta, não sabe diferenciar a verdadeira igreja da Babilônia Gospel, já teve dúvidas sobre ensinos como a teologia da prosperidade ou a confissão positiva, então você precisa deste material antes que seja tarde demais. Apresento a você Babilônia Gospel e a Grande Apostasia, como não ser enganado pelos falsos profetas. Um e-book completo que vai abrir os seus olhos e fortalecer a sua fé. E para quem garantir o acesso agora, preparei 2 bônus exclusivos. Lista secreta. 10 pregadores perigosos que estão desviando milhões. Descubra nomes de líderes religiosos que estão espalhando heresias e desviando multidões do verdadeiro evangelho. 2 e-book narrado. Ouça onde quiser, enquanto dirige, trabalha ou faz suas atividades diárias. Mas atenção, esse conteúdo pode sair do ar a qualquer momento. Não perca tempo. Clique agora no link da descrição e garanta seu e-book antes que seja tarde demais.